Olá, coisa boa, mas este momento que possamos estar juntos para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. O nosso intuito sempre é este: trazer uma experiência, algo que possamos compartilhar e contribuir de uma forma saudável para quem quer. Então seja sempre bem-vindo, curta, comente e compartilhe. O canal é pequeno, mas as pérolas têm muita importância. E claro, e pensando assim, vamos para mais uma pérola do meu coração para o seu coração com muita alegria, que se encontra em Colossenses, o capítulo 4 de Colossenses, e o versículo 6, que diz o seguinte para nós: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que orientação tão sábia. Então, a gente percebe como as palavras elas são tão importantes, que elas precisam ser agradáveis, e para isso elas precisam ser temperadas, porque é o tempero que vai provar o paladar. E o paladar vai provar do tempero para discernir através da degustação. Se está bom o tempero, se está bem equilibrado, ou se precisa de algo a mais. Então, da mesma maneira, é a palavra que deve ser agradável. Porque as palavras, elas são ouvidas, elas são interpretadas, elas passam por um processo dentro da memória, onde vai passar por uma interpretação. E essa interpretação, ela vai ser gerada e vai trazer um resultado dentro do que pode ser proposto, aquela informação até antes que foi dita. E neste processo também há o processo de comunicação, que é onde há muito entrave hoje. As pessoas falam algo e o outro está entendendo outra coisa. Então, como é que está esse processo aí de interpretação de informação? Tem que ter cuidado com a cognição, tem que ter cuidado com a mente, para que ela possa trabalhar sempre ao favor, sem estar sobrecarregada, que ela possa fluir com qualidade e muita excelência na interpretação de informações. Então, que as palavras sejam agradáveis, que os ouvidos que possam ouvir não fiquem somente nisto, mas que essas palavras elas possam gerar vida, gerar mudança, trazer uma reflexão, trazer algo que seja bom para ser compartilhado. E nunca cansemos de falar sobre esta verdade. E é muito bom a gente saber que o tempero ele precisa estar equilibrado para que também seja agradável para o paladar e o paladar para o tempero. E assim convém para responder a cada um. As pessoas são diferentes, os temperos também são diferentes. Mas o paladar, ele vai falar muito. E claro, e o que é agradável, permaneça sempre agradável. E a palavra, ela produz vida, e vida com abundância. E que assim seja sempre. Mas eu quero também compartilhar com você uma experiência pessoal, por que não? Este momento nosso é também para compartilharmos coisas que possa servir de edificação. Sobre sonhos, especificamente sobre o sonho lúcido. O que é um sonho lúcido? Eu estava há pouco tempo atrás escutando uma mensagem muito boa de um pastor, não vou citar o nome aqui, mas eu vou deixar aí no link aí a referência, tanto dele como do livro Os Três Viajantes do Tempo, tá? Então, eu escutando essa mensagem, foi uma mensagem que me tocou profundamente. Por quê? Porque eu sempre procurava respostas para os tipos de sonho
principalmente os sonhos lúcidos, dentro do que tinha acontecido comigo, dentro da minha experiência, eu não conseguia identificar. Identificava, sim, de outros tipos de sonho, revelação, visão, que são coisas muito diferentes. Né? E eu escutando este pastor, ele falando sobre sonhos lúcidos, e eu consegui entender a mensagem, aquela mensagem diretamente para mim. E eu quero compartilhar com vocês porque talvez alguém já tenha tido esse tipo de experiência também. Dentro da minha experiência, eu tive sonhos lúcidos e dentro desses sonhos eu sentia uma dimensão muito diferente dos sentidos do corpo. É um sentido muito mais aguçado, muito mais amplo e que eu conseguia ter o discernimento daquilo ali, de que era algo muito maior do que uma inteligência, algo do tato, da visão, da audição, do olfato. Então era algo muito mais amplo. E neste sonho eu me via sobrevoando uma área que eu identifiquei como daqui, do mundo, da Terra, do nosso planeta Terra. Uma área grande de uma plantação, um tipo de plantação parecida com um trigo. E eu sentia na minha pele, no meu corpo, a refrescância daquele dia. É como se o dia estivesse amanhecendo. Eu sentia aquela refrescância ao ponto de sentir até a minha pele mais fria, com aquela sensação tão agradável. E eu estava sobrevoando aquela área e eu não sentia o peso do meu corpo. Era uma leveza muito grande, como se eu estivesse sendo conduzida, mas numa velocidade muito grande. Por isso que eu estou falando sobre os sentidos, porque era uma velocidade muito grande que uma pessoa humana, para ela ser transportada assim, ela teria que ter alguma proteção no ouvido, nos olhos, no nariz, boca, porque era numa velocidade muito grande e aquela leveza no meu corpo. E eu sentia o cheiro daquela terra, daquele solo, como se fosse um solo que tivesse sido regado recentemente. Como estava de dia, estava ainda manhã, e eu sentindo aquele clima agradável, e eu conseguia sentir o cheiro dali. E o meu pulmão estava leve, como se aquele odor que eu sentia era como se ele passasse com tanta facilidade por dentro do meu pulmão que não causava desconforto, nem cansaço, nem sufocamento, nada, nada, nada. Então, foi uma experiência muito grande e a memória, ela consegue fotografar as coisas numa velocidade incalculável. Eu conseguia ver tudo ao mesmo tempo. E fica tudo registrado, não apaga, não apaga. E depois eu senti mesmo como se eu estivesse já deitada ali na minha cama e eu despertei. Eu estava sonhando. E a memória é tão viva, tudo tão vivo. Então, eu já tive essa experiência, não foi somente uma vez. Foram outras vezes também. E eu sempre sinto a refrescância do lugar, a leveza, o cheiro. E é muito real, porque eu entendo como algo de uma dimensão espiritual, inexplicável. Não estou pedindo para você acreditar nem desacreditar, cuidado só com a sua língua, porque às vezes a gente não acredita em algo e a gente pode falar algo que não vai ser bom para a gente. Então, eu não quero que você fale algo que não seja bom para você. Então, assim, quem não acredita, desconsidera, tá bom? Mas eu estou compartilhando porque foi algo que aconteceu comigo. Tá? Então, assim, e sempre começa como que uma ampliação da minha percepção. Eu sinto um aumento da minha audição, do meu tato, do meu paladar, como se fosse algo que fosse aguçado assim, numa explosão. E depois acontece tudo isso. Tá? Então, já aconteceu algumas vezes
e eu estou compartilhando. Tá? Então, quem tiver mais interesse sobre mundo espiritual, sobre o próprio assunto que eu estou falando aqui de sonho lúcido, vou deixar na descrição, como eu já falei, para que as pessoas elas possam se apropriar melhor deste conteúdo com pessoas que trazem dentro do embasamento bíblico, pessoas muito bem preparadas por Deus para nos orientar. Então, as experiências, elas podem ser diferentes. Talvez tem pessoas que nunca viveram uma experiência dessa ou não vai viver, mas vai viver outros tipos de experiência. E se você já viveu algum tipo de experiência deste tipo, não se assuste. Ore mais a Deus, busque mais a Deus e vamos aprender com outros servos de Deus que têm grande chamado ministerial para contribuir também conosco. Então, é mais uma pérola do meu coração para o seu coração que eu quis compartilhar neste dia. E tantas outras experiências que, ao longo aqui deste pequeno canal, eu posso estar compartilhando com você. Porque aqui está algo muito precioso, que é o nosso tempo. E que possamos aproveitar o nosso tempo sempre para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E claro, quero compartilhar agora com você mais outra pérola, esta aqui, ó, do meu coração para o seu coração, os três viajantes do tempo, que trazem também relatos impressionantes, onde vai impactar a sua vida, gerando mudanças e novos repensares também, bom para você e para outras pessoas que, através de você, vão conhecer também a obra. Então, eu quero orar agora com você e por você. Senhor Jesus, que neste momento, Pai, eu te apresento cada vida, cada necessidade, cada pensamento, Senhor. Os conflitos, as frustrações, decepções, conquistas, às vezes os embates da vida enfraquecem, são batalhas que são tão árduas, às vezes deixando marcas, cicatrizes profundas, mas também que saram e ficam as marcas, ficam as experiências onde podemos crescer. E que sempre possamos crescer para a sua glória, tudo segundo a sua vontade e o seu querer de Deus em nós, em nossas vidas. E que tudo o que façamos seja sempre para a glória do teu santo nome. E que vidas sejam impactadas, que vidas sejam transformadas através de ti, Senhor. Que corações se abram, que façam hoje um convite para que o Senhor habite e faça morada em vidas, em governos de mente, em domínio de línguas, em qualquer forma que o ser humano esteja sendo afetado, em qualquer área que o ser humano esteja enfrentando dificuldades, onde ele não consegue lidar, onde não encontra a solução, mas o Senhor é a solução, o Senhor é a saída. E que vidas sejam direcionadas, sejam guiadas, Senhor, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Então, se você acredita em milagres, em ações sobrenaturais, muito bom. Se você não acredita, você também pode pesquisar com pessoas que têm algo a contribuir de uma maneira saudável e com base nas escrituras sagradas, porque a gente vê muitas formas de Deus falar com o ser humano e ele faz como ele quer. Porque quando entregamos a vida a Ele, Ele age na nossa vida. Então, os segredos que Deus tem, algo pessoal, íntimo que Deus tem com um é diferente do que tem com o outro. Às vezes é semelhante, às vezes é muito distante uma coisa da outra. Mas seja como for, que Deus sempre esteja com você. Não esqueça, convide Ele para estar na sua vida, entregue a sua vida a Ele. E pessoas que têm interesse também, lê a Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, o profeta Daniel, que tiveram experiências de visões muito impactantes, onde também eles falam sobre reação corporal, o corpo sentir, porque está em uma outra dimensão, né? Uma dimensão espiritual. Então, que possamos aprender cada vez mais, porque o mundo espiritual ele é real
e nós somos servos do Senhor Jesus que estamos à disposição dele para realizar esta grande obra para a glória dele. Um abraço para você e fique na santa paz do Senhor Jesus. Curta, comente e compartilhe.